Olá, meu amigo irmão adorador. Hoje, Gênesis, capítulo 11. Recapitulando, o que veio anteriormente foi que os filhos de Deus, né, os descendentes de Adão, de Sete, começaram a cobiçar as filhas dos homens, né, que não amavam a Deus, que se afastaram de Deus, a descendência de Caim. Houveram casamentos entre eles. Estas gerações foram se contaminando, ficando cada vez mais perversa, até que praticamente não se achou mais homem justo diante de Deus. Mas Deus, revistando, né, passando seus olhos sobre a terra, achou Noé. Noé e sua família ainda seguiam a vontade de Deus. Noé era descendente de Enoque, que, vocês lembram, foi tomado para Deus, né? Era um homem que andou com Deus a partir do nascimento do seu filho, segundo diz a Bíblia. Então, houve um dilúvio. Antes disso, Deus orientou Noé para que construísse uma arca. Esse fez segundo a vontade de Deus e também só entrou na arca quando Deus ordenou e só saiu também quando Deus ordenou. Continuava fazendo a vontade de Deus. Dele existiam 3 gerações. Não exatamente 3 gerações, mas dos seus 3 filhos vieram muitos povos, cidades. E dentre esses, a gente viu ontem que da genealogia de Cã, veio um homem muito perverso chamado Nimrod, e este foi o pai da ideia da construção de uma torre, né? Ele desafiou a Deus, disse que essa torre impediria que Deus destruísse a terra com um dilúvio, quando Deus já tinha dito, já tinha feito aliança com Noé e toda a terra, que nunca mais destruiria a terra, nem seus habitantes, nada que tivesse fôlego de vida nunca mais seria destruído por um dilúvio global, como houve. No capítulo de hoje, nós vemos a construção desta torre e também os descendentes de Sem, do qual vieram os patriarcas, né? E um deles é Abrão. De acordo com a Bíblia, a partir do verso 1 do capítulo 11, diz: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviriam de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E realmente assim foi feito. Tornaram célebre o nome dessa cidade, que passou a se chamar Babel, ou Confusão, porque a partir dali Deus separou todas as línguas. Temos aqui mais uma história triste de desobediência, de não ouvir, né? Por não ouvir a voz de Deus. E no verso 9 diz assim, ó. Verso 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então ali as pessoas foram para todos os lados, né, para todos os continentes, com línguas diferentes. Eles não se entendiam mais, como até hoje. Então, temos aí uma história de rebelião. Muitas vezes nós agimos de maneira semelhante, né? Nós construímos torres para nos proteger. Deus diz: Eu cuidarei de ti. Isso é um comentário de alguém que também estuda a Bíblia, né, diariamente e repassa. E ele disse, né, que nós construímos torres para tentar ajudar a Deus com a nossa defesa. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que, lembra que os homens, antes do dilúvio, eles viviam muito, né? Bem antes do dilúvio, né? Nas gerações de Adão e Sete, eles atingiam quase 1000 anos. Mas aí, vendo a maldade do homem, Deus decidiu que o homem não viveria mais do que 120 anos. E vemos aqui realmente que as idades, né, começaram a diminuir. Os descendentes de Sem são estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Asfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e gerou Asfaxade. Sem viveu depois disso 500 anos e gerou filhos e filhas. Mas na continuação diz que Asfaxade, ele viveu 403 anos e gerou filhos e filhas, e aí vai decaindo. Aqui no verso 18 a gente já vê também, Peleg viveu 30 anos e gerou Reu, e depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Então, veja, já diminuiu bastante. E nos nossos dias, né, 70 anos, você já está aí com fortes dores na coluna. Alguns, às vezes, estão, infelizmente, já em cadeiras de roda. Muitos com problemas como Alzheimer, demência, né? Então, infelizmente, isso são consequências do pecado, consequências de nossas escolhas.
também. Por fim, nós vemos aqui o início da história de mais um homem que creu na palavra de Deus e fez o que Deus mandou, sem questionamentos. Verso 26 diz: Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Aí, mas aqui adiante diz assim: Harã morreu na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. E mais à frente ele diz que Sarai era estéril. No verso 30, não tinha filhos. No verso 31 diz que Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com ele. Então, estes homens, eles foram ouvindo, foram sendo dirigidos, porque Deus, ele comanda a história. E ele aqui já estava dirigindo a história de Abraão, que era, nesse caso aqui, ele era ainda Abrão. Verso 31, Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, e aí saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram à terra Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. E amanhã nós já temos o chamado de Abraão. Que o Senhor, que pode e quer dirigir nossa vida, tenha a oportunidade, se nós deixarmos que Ele dirija os nossos caminhos, para que possamos fazer a sua vontade. A história da humanidade já está determinada, mas cabe a mim e a você. Como queremos fazer parte dessa história? Deixemos Deus dirigir a nossa vida. Amém. Até amanhã e um ótimo dia.